pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. A pedidos de uma inscrita, a gente vai voltar a falar, porque no início do canal eu fazia bastante vídeo assim, porque eu gostava muito. Eu também não sabia muito na época o que era, então eu decidi compartilhar o que seriam as leis que estão dentro da Constituição do nosso lindíssimo país. Bom, sem mais delongas, acho que foi uma inscrita, não sei, eu não me recordo o nome dela. Enquanto os cachorros latem, eu tento me lembrar. Acho que era Catarine, deixa eu ver. Enquanto os cachorros latem. Deixa eu ver. Hoje alcançamos 1000 inscritos. Se não fosse alguns problemas personais, seria mais feliz a data de hoje. Acho que. Cadê? Não sei, cadê? Depois eu corto essa parte. Eu procurando. Catelia. Não, Catelia. Kathleen. Foi a Kathleen que recomendou. Ela botou: cara, que canal bom. Você pode fazer mais vídeos lendo legislações tipo LGBT, lei de acesso à informação, etc. Então, cá estamos. Eu não sei exatamente o que eu vou ler hoje, porque isso aqui eu fiz. Tem algumas matérias aqui dentro: português, matemática, legislação, na época que eu estudava para concurso. E então é uns resumos com as perguntas e tudo mais. E deu isso tudinho aqui. Eu gosto de escrever assim: eu pego uma folha de ofício, corto ao meio e dá isso aqui. Mas vamos começar. E a primeira coisa que já temos aqui é Constituição Federal. Constituição Federal dos Direitos e Garantias Fundamentais. Artigos 5º ao 17º. Princípios. Então tem vários aqui que eu anotei. Tem vários resumos. Tem observações. Tem dicas para lembrar. Tem algumas perguntas no final também. Desculpa, eu estar de chapéu. Meu cabelo tá enorme de grande. Acho que não tem problema, né? Deixa assim. Fico mais jovem. Bom, vamos lá. Princípios. Direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Direito à vida e à liberdade de crença, expressão, reunião, associação. Garantia como devido processo legal. Ampla defesa contraditório, habeas corpus e mandado de segurança. Proibição da tortura, tratamento de desumano ou degradante. Então essa foi a primeira página. Proteção à intimidade, vida privada, honra e imagem, direito de propriedade e a função social da propriedade, remédios constitucionais, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e ação popular. Resumo detalhado a seguir. Artigo 5º.
limites da Constituição Federal de 88. Ele garante que todos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O artigo tem mais de 70 incisos e aborda direitos que protegem a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade e a dignidade da pessoa humana. Principais direitos e garantias do artigo 5º. Igualdade. Ninguém será discriminado. Inciso 1. Vida. Direito de todos à vida. Inciso 3. Liberdade. Liberdade de expressão, de culto religioso, de locomoção. Tem os incisos aqui, mas não vou falar. Aqui é o 4, o 6 e o 9. Propriedade, direito de propriedade e sua função social. Segurança jurídica, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Proteção da intimidade, honra e imagem, direito à indenização. Direito de acesso à justiça, direito de petição e ação popular. Remédios constitucionais, o que são? Habeas corpus, proteção da liberdade de locomoção. Mandato de segurança, proteção contra algo ilegal de autoridade. É o que está escrito aqui. Habeas data, acesso à informações pessoais. Mandado de injunção, usado quando falta norma para exercício de direito. Princípios explicados. Artigo 1. Artigo 5. Princípios de igualdade. O que é? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Exemplo: homens, mulheres, brancos e negros, brasileiros e estrangeiros têm igualdade de direito. Princípio de legalidade. O que é? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei ou de alguma lei. Exemplo: não pode ser cobrada uma taxa ou uma obrigação sem que haja uma lei determinada. Não posso simplesmente cobrar na rua por uma vaga de alguma coisa, se não está previsto em lei. Para o cidadão, pode fazer tudo que a lei. Para o cidadão, pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então nós podemos fazer tudo que a lei não proíba. Para o Estado, só pode fazer o que a lei permite. Então o Estado só pode fazer o que a lei permite. Nós, cidadão, podemos fazer tudo que a lei não permite fazer. Não proíbe. Que loucura. Princípios de liberdade. O que é? As pessoas são livres para viver, trabalhar, expressar suas ideias, se deslocar, se associar. Só pode sofrer limitações se houver lei e motivo legítimo. Exemplo: liberdade de expressão, liberdade religiosa e de associação. Princípio de segurança jurídica. O que é? As pessoas têm o direito de confiar que suas situações jurídicas serão estáveis, previsíveis e respeitadas como devido processo legal, contraditório, ampla defesa, direito a ser julgado de forma justa. Faltam algumas. Princípio de propriedade. O que é? O direito à propriedade é garantido, mas tem função social. O direito à propriedade é garantido, beleza, mas tem função social. Não pode ser usado de qualquer jeito, deve respeitar a coletividade. Por exemplo, preservar o meio ambiente, tanana, tanana. Não adianta tu ter uma propriedade só pra, sei lá, descartar lixo eletrônico.
indo na loja, eles pedem pra ver nossa bolsa, ou sei lá. Isso pode se enquadrar aqui numa inviolabilidade da vida privada, forçando um pouquinho a barra. Mas tem vários casos. Por isso que é bom sempre andar com as leis embaixo do braço, que a gente tá sempre resguardado em situações justas, né? Princípio de acesso à justiça. O que é? Todos têm direito de pedir proteção ao jurídico, sem taxas ou empecilhos para isso, inclusive para defender direitos coletivos. Instrumentos, habeas corpus, mandado de segurança, ação popular, mandado de injunção, habeas data. Resumo. Artigo 5º consagra os direitos fundamentais de liberdade, igualdade, segurança e propriedade, com aplicação indireta e ampla proteção judicial. E um cachorro lá longe, chorando, eu acho. Au, 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 au. Au, au, au. Resumo do artigo 6º. Trata dos chamados direitos sociais. Ele afirma que são todos os direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência privada, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Esses direitos são garantidos para assegurar uma vida digna a todas as pessoas, promovendo a justiça social, assegurando que todos vivam com dignidade. Então, é bem isso, gente. Ter direito e ter acesso são coisas diferentes. Por exemplo, saúde, a gente reclama do SUS, mas tem o SUS de graça e às vezes ajuda, às vezes demora muito. Alimentação, né, não sei. Moradia, transporte, educação, segurança, previdência social, é complicado. Pelo menos tem, né? Princípio da dignidade da pessoa humana. O que é? O que é isso, gente? Ah, tá. O que é? Cada pessoa deve ter condições mínimas para viver com respeito, saúde, educação. Caralhambas. Tem um cachorro no fundo. Vai continuar, coitado. Do nada. Desculpe. Cada pessoa deve ter condições mínimas para viver com respeito, saúde, educação e moradia. É o princípio mais importante da Constituição. Esses direitos sociais são instrumentos para garantir que todos tenham uma vida digna. Princípio da justiça social. O que é? A Constituição quer reduzir desigualdade e promover o bem-estar de todos. Ferramentas de inclusão e igualdade. Assegurar trabalho, saúde e educação é uma maneira de tornar a sociedade mais justa. Princípio da solidariedade social. O que é? A sociedade deve agir de forma coletiva para proteger os mais vulneráveis. Exemplo: a proteção à maternidade, infância e assistência aos desamparados. Esses direitos são favores. Não, esses direitos não são favores, são direitos do Estado e de todos, mas principalmente do Estado. Princípio da universalidade dos direitos. O que é? Esses direitos valem para todas as pessoas sem discriminação. Ninguém pode ser excluído do direito à saúde, educação ou trabalho pelo seu jeito de viver ou ser. Princípio da efetividade. O que é? Não basta o direito existir no papel, ele precisa ser colocado em prática. Exemplo: o direito à saúde significa atendimento real no SUS e não apenas previsão teórica na lei. Resumindo o artigo 6.
lista os direitos sociais que garantem condições mínimas de vida digna a todas as pessoas, baseados na dignidade, justiça social, solidariedade, universidade e afetividade. Então, no artigo 5 fala dos direitos indivíduos, os direitos, na verdade, que nos fazem ser uma pessoa digna do país, com alguns vários incisos, né? São 70 incisos. Então, o artigo 5 ele fala do nosso direito como pessoa, da nosso direito de moradia. Esse é o direito de moradia. Eu sempre me confundo. Esse é o 5. Tá, o artigo 6, tá. O artigo 6 fala dos direitos coletivos, que é onde abrange mais tudo. E o artigo 5º é o mais individual. Como, por exemplo, os direitos fundamentais. Como, por exemplo, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, com aplicação imediata, direitos sociais também, direitos judiciais. Então, artigo 5 fala dos, e mais 70 incisos, fala dos nossos direitos como cidadão. E o artigo 6 fala E o artigo 6 fala dos nossos direitos coletivos como sociedade. É bom eu pegar para estudar isso de novo, porque eu não me lembro de nada. Vamos ver. Artigo 6, lembrar só do SUS. Para que serve o SUS? Para a população social, direitos sociais. Artigo 5, o que eu posso fazer para me lembrar do artigo 5? Direitos. Acabei de ler, mas não me lembro. Artigo 6, direitos sociais coletivos como o SUS, educação, escola, tudo mais. Artigo 5 pode ser o quê? Lei de direitos iguais para todos, estrangeiros e brasileiros. É só isso que eu me lembro do artigo 5 que eu acabei de ler. Não vou ler de novo. Caramba, o que fala o artigo 5? Os direitos fundamentais do nosso indivíduo. Direito à ampla defesa, então direito judicial, direito à dignidade humana, a não tortura, ao direito de ir e vir, direito à religião. Então, são direitos que nos fazem dignos como pessoas. E o artigo 6, como nos fazem dignos como indivíduos, sociedade. Doido. Continuando, artigo 7, direito dos trabalhadores. Garante os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais com o objetivo de melhorar suas condições sociais e econômicas, principais direitos: salário mínimo, jornada de trabalho de até 8 horas diárias e 44 semanais, hora extra com no mínimo 50% de acréscimo, férias remuneradas com 1/3 adicional, FGTS, proteção contra despedida arbitrária, licença maternidade de 120 dias e paternidade de 5 dias. Isso é absurdo, né? Seguro-desemprego também. Então, artigo 5 fala dos direitos dos indivíduos. Eu vou ter que ler de novo depois. Artigo 6, direitos nossos na sociedade. Artigo 7, dos direitos dos trabalhadores. Continuando. 13º salário. Proibição de diferença de salário por motivo de sexo, cor ou idade. Proibição de trabalho noturno ou perigoso, insalubre a menores de 18 anos.
artigo 7 serve só para proteger o trabalhador. Artigo 8888, oitavo. Liberdade sindical garante o direito de associação sindical. É livre a associação sindical. Proibida a interferência do Estado nos sindicatos, mas deve ter com certeza. Liberdade de associação e organização coletiva dos trabalhadores. Artigo 9. Direito de greve. Liberdade de manifestações coletivas por melhores condições de trabalho. Artigo 10 e 11. Participação dos trabalhadores. Artigo 10 garante a participação dos trabalhadores e empregados nas decisões das empresas em questão. Em questões como saúde, segurança e condições de trabalho. Artigo 11º. Nas empresas com mais de 200 funcionários é obrigatório haver representante eleito dos trabalhadores para defender seus direitos. Democracia nas relações de trabalho e participação ativa dos empregados. Artigo 12º. Nacionalidade define quem são brasileiros natos e naturalizados. Isso aqui é um resumo da gente. Brasileiros natos nascidos no Brasil, ainda que de estrangeiros, se não estiverem a serviço de seu país. Nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que registrado em repartição brasileira ou venham residir no Brasil e optem pela nacionalidade. Brasileiros naturalizados, soberania social e pertencimento à comunidade política brasileira. Artigo 13º. Símbolos nacionais define os símbolos de República Federativa do Brasil. Bandeira, hino, armas, selo nacional. Artigo 14º. 14º. Estabelece o direito de votar e ser votado, soberania popular e participação democrática no governo. Artigo 15º. Perda ou suspensão dos direitos políticos, cancelamento da naturalização, incapacidade civil absoluta, respeito à lei e à moralidade pública. Artigo 16º. Mudanças na legislação eleitoral. Leis que alteram o processo eleitoral só valem se aprovados com pelo menos um ano de antecedência da eleição. Segurança jurídica e estabilidade do processo eleitoral. Artigo 17º. Partidos políticos. Liberdade de criação e organização partidária. Resumo geral. Aqui tem umas perguntas depois. Resumo geral. Artigo 7º fala então sobre a proteção social dos trabalhadores. 8º, liberdade sindical, associação. 9º, direito à greve, mobilização. 10º e 11º, participação do trabalhador e representação. Nacionalidade. 12º, nacionalidade e pertencimento. 13º, símbolos nacionais e identidades nacionalistas. 14º, direitos políticos, voto e elegibilidade. 15º, perda, suspensão de direitos, sanção. 16º, mudança na lei eleitoral, segurança judiciária, jurídica. 17º, partidos políticos, democracia. Então, falamos então do artigo do
assinale o que não corresponde a um direito assegurado pelo artigo 5º. O que não corresponde é livre a manifestação de pensamento, sendo garantido o anonimato. Isso não corresponde ao artigo 5º. Observação: a prisão de qualquer pessoa deve ser imediatamente comunicada à família do preso e ao juiz. Vocês sabiam disso? Sobre os remédios constitucionais, habeas corpus é cabível em caso de ameaça ou violação ao direito da locomoção. O mandado de segurança protege direito líquido e certo não amparado pelo habeas corpus ou habeas data. O mandado de segurança protege o direito líquido e não isento, certo, não entendo minha letra, e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. O habeas data é utilizado para garantir o acesso à informações pessoais e para a retificação de dados. É correto afirmar sobre os princípios. É livre a criação de associação, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, salvo por decisão judicial. A prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada. Relaxada é um termo jurídico, tá? Termo técnico para ser solto após erro na prisão. Então, deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Sobre o direito à propriedade. A propriedade pode ser invadida. Aí voltamos por agentes públicos para fins de fiscalização sem ordem judicial. Isso é uma ramificação daquilo que a gente estava falando. Sobre a liberdade de expressão e comunicação. O que é incorreto e o que está correto. Incorreto. A liberdade de imprensa é garantida, mas pode ser previamente censurada em caso de segurança nacional. Pequeno. Será que eu tiro o chapéu? Voltando. A atuação do Estado frente aos direitos fundamentais é assegurado a todos o acesso à informação e resguardando o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Sobre o artigo 5, qual é a incorreta? É garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa no processo penal. Um direito ou garantia fundamental. O mandado de segurança pode ser utilizado para proteger direito líquido e certo, naquilo que eu tinha visto, não amparado por habeas corpus e habeas data. Tem muitas questões aqui, que loucura. Mas vamos que vamos. Questões, artigos 6º da Constituição. Assinale a alternativa correta que apresente apenas direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição. Educação, saúde, moradia, previdência social. O direito à moradia foi incluído no texto do artigo 6 da Constituição Federal por meio de emenda constitucional número 26 de 2000. De acordo com o artigo 6º, a alimentação foi incluída por emenda constitucional. Meu Deus, não li nada. De acordo com o artigo 6, a alimentação
você tá sono. Dá um pouquinho de sono isso. Segundo o artigo, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato. Então não precisa de autorização para tu abrir um sindicato. A participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho é obrigatória como representante legal da categoria. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha. A base territorial mínima para o registro de um sindicato será abrangente o suficiente para garantir a representação sindical de categoria, vedada a base inferior à área de um município. O sindicato tem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, inclusive os não sindicalizados, nos termos da lei. É assegurado aos trabalhadores o direito de se sindicalizar, inclusive servidores públicos civis, na forma de lei. Opa. Observação: é vedada a dispensa do empregado sindicalizado durante o exercício do cargo de direção ou representação sindical e até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave. Mais uma observação: é assegurado ao sindicato representar judicialmente todos os membros da categoria, inclusive os que não estão sindicalizados. Artigo 9º. De acordo com o artigo 9º, durante a greve, os abusos cometidos serão punidos na forma da lei. O direito de greve, conforme o texto constitucional, é assegurado e compete aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo. Com relação ao exercício no direito de greve, a Constituição determina que a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades irradiáveis da comunidade. Eu não entendi minha letra aqui. Inadiáveis, segundo a Constituição sobre o direito de greve, é incorreto afirmar que o exercício do direito de greve está condicionado à decisão judicial. Não está condicionado. Observação: a greve pode acontecer em qualquer atividade, inclusive em serviços essenciais, observando as condições legais. A Constituição determina que os abusos cometidos no exercício da greve serão punidos nos termos da lei, conforme a Constituição. A greve é um dos direitos dos trabalhadores, inclusive quanto à sua oportunidade e finalidade. É assegurado a greve em serviços essenciais, desde que garantido o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, nos termos da lei. A lei deve dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da população durante a greve. Ou seja, um hospital não pode parar, ele tem que reduzir o quadro, fazer alguma coisa. Em relação ao abuso na greve, a Constituição diz que os abusos serão punidos de novo, de acordo com a Constituição.
Constituição assegura a regulamentação da greve quando os serviços essenciais deve ser por lei, que dispora sobre o atendimento das necessidades inadiáveis. Copiei várias vezes isso. Questões, artigo 10 e 11º. De acordo com a Constituição, é assegurado a participação dos trabalhadores e empregados nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Questões, artigos 12º. De acordo com o artigo 12º, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Tem mais coisa, né? Brasileiros naturalizados residem no Brasil. Brasileiros naturalizados, residem no Brasil por mais de 5 anos, ininterruptos, desde que requeira a nacionalidade brasileira. A Constituição Federal de 88 equipara os portugueses com residências permanentes no Brasil e reciprocidade de tratamento com 2 pontos. Os brasileiros naturalizados com direitos previstos em lei. Agora, revendo essas perguntas, elas estão um pouco confusas. Eu não sei se é porque faz tempo que eu não estudo isso, ou simplesmente porque não fazem sentido para mim agora. A Constituição prevê que perderá a nacionalidade brasileira aquele que obtiver outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira ou de imposição de naturalização pela norma estrangeira. Observação: quem tenha nascido no exterior de pais brasileiros e tenha optado pela nacionalidade brasileira originária, é um dos critérios de perda da nacionalidade conforme a Constituição. Naturalizar-se em outro país voluntariamente, sem enquadrar-se nas exceções previstas. Os brasileiros naturalizados podem exercer todos os cargos públicos, com exceção daqueles privativos de brasileiros natos. Cargos privativos de brasileiros natos: presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e Ministério do Supremo Tribunal Federal. A nacionalidade pode ser reconhecida como condições para acesso a cargos políticos, sendo a Constituição de 88 quem define os cargos privativos dos brasileiros natos. Questões do artigo 13º. A língua portuguesa é a língua oficial da República Federativa do Brasil. A República do Brasil possui símbolos próprios definidos em lei. A mudança do nome do estrangeiro naturalizado brasileiro poderá ser requerido no processo de naturalização. Não é um símbolo nacional. Constituição Federal não é um símbolo nacional. Segundo a Constituição de 88, o símbolo é símbolo nacional, bandeira nacional, armas nacionais, selo nacional e hino nacional. Eles são definidos por lei. Especial. É incorreto dizer que o idioma espanhol pode ser adotado como segunda língua em regiões de fronteira. É incorreto. Artigo 14º, 14º. É condição de elegibilidade ter pleno exercício dos direitos políticos. Não pode se alistar-se como eleitor ou com Cristo.
negócio militar lá. E os analfabetos são inelegíveis. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maior de 18 anos e faculta. Desculpa. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todos os brasileiros natos e naturalizados. É condição de elegibilidade ser brasileiro com no mínimo 16 anos. O voto é secreto, direito e não é condicional à venda. Ninguém nunca vendeu seu voto, né? Questões do artigo 15º. É vedada a cassação de direitos políticos, sendo permitido a suspensão ou perda nos casos expressamente previstos. Perda dos direitos políticos, cancelamento da naturalização por sentença transitiva em julgado. Onde que eu tava com a cabeça quando eu tava escrevendo com essa letra? Os direitos políticos podem ser cassados por decisão judicial. A suspensão de direitos políticos não ocorre em razão de alistamento militar obrigatório. Ocorre-se em caso de condenação criminal transitada em julgamento por improbidade administrativa, por recusa de cumprimentos de obrigação impostos a todos, por incapacidade civil absoluta. Assinale a alternativa incorreta. A cassação é admitida em casos excepcionais de ameaças constitucionais. Não é verdade isso. A improbidade administrativa, quando prevista com causa de suspensão de direitos políticos, deve estar como decisão transitada em julgamento. Isso quer dizer que após decisão judicial, sem volta, sem recurso. A lei que altera o processo eleitoral entra em vigor 1 ano antes, para não ter falcatrua. A lei que modifica o processo eleitoral não se aplica à eleição que ocorre até 1 ano antes de sua vigência. Assinar a alternativa correta de acordo com o artigo 16º. A mudança nas regras são pessoas jurídicas de direito privado com funcionamento condicionado ao registro de seus estatutos no TSE. Não entendi porcaria não. Chegamos na última. Segundo a Constituição, o partido político com registro no TSE tem direito de participar do processo eleitoral. É vedado aos partidos políticos receber recursos financeiros de entidades no estrangeiro. E aqui a parte das questões ele ficou um pouco confusa. Bom, gente, esse foi a primeira parte na primeira parte, esse foi alguns artigos da Constituição Federal, do 5º ao 17º. Espero que vocês tenham gostado e relaxado. Eu senti sono no meio. Eu vou dar um spoiler. Pra vocês. Eu tenho aqui do artigo 18 ao 43 também, que a gente tem que
2 a 230. Ó, uma aranha assim. 232, que a gente também tem que dar uma olhada. Tem língua portuguesa. Língua portuguesa. Tem anotações gerais. Isso aqui de quê? Essas anotações gerais. Isso aqui é do meu antigo trabalho. Não era pra estar aqui. É um arquivo de anotações gerais de uma agência marítima que eu trabalhei. Enfim, tem aqui noções de raciocínio lógico. Posso ver isso com vocês, porque eu não sou bom, né? Posso estudar com vocês. Direito educacional também tem. Tem informática também tem. Tem uma coisa aqui que eu acho que não era pra estar aqui também. Tem direito administrativo. Direitos administrativos. Aí aqui tem leis. Muito legais, tá? De ver também. Então tem bastante coisa, gente, ó. Bastante de coisa. Eita. Thumbnail. Embora esse vídeo deu 50 minutos, a gente só viu isso aqui. Eu só li isso. E não isso. Olha a diferença. Se vocês quiserem, eu vou trazer de qualquer jeito, mas se quiserem, deixem nos comentários o que vocês gostariam de ver por aqui. Alguma coisa de história, de geografia, coisas que fogem um pouco da legislação. Que eu entre. Querem que eu faça um vídeo só do artigo 5º ou só de um artigo específico? Uma leitura mais completa, né? Eu entro no site do governo que tem todos os artigos ali e fala tudo ali direitinho, óbvio, com uns termos mais técnicos, mas dá da gente pesquisar e procurar juntos. Tá bom, gente? Eu espero